A BIM paralela é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço do NGT Notícias. O prazer é meu, Vivi. Doutor Quioche, a semana começou aí com a Polícia Federal fazendo buscas nos endereços de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O caso conhecido como a BIM paralela já teve como alvo o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. A PF diz que tem provas de que a BIM foi instrumentalizada para monitorar ilegalmente autoridades, políticos e desafetos aí da família Bolsonaro. Qual a gravidade desse episódio, doutor Quioche? Bom, em tese, usar informações, usar o aparelhamento da BIM, que é um órgão do Estado destinado a produzir informações e contra-informações para municiar o presidente da República no que tange à segurança externa e interna do Estado. Então, em tese, a extrapolação do uso desse instrumental da BIM para monitorar em caráter privado, em interesse privado, pessoas e autoridades com o fim de tirar proveito político é muito grave, não é? Só que essa investigação está havendo um certo exagero, não é? Parece mais uma habitual perseguição do governo atual contra os integrantes ou simpatizantes do governo antecedente, não é? Tanto é que nessas buscas e apreensões nada foi comprovado, né? Nada foi comprovado de concreto, apesar de a ordem judicial, a partir do ministro Alexandre de Moraes, ter sido bastante ampla, abrangendo busca na residência e quaisquer outras dependências onde ele tenha frequentado, não é? Inclusive veículos. Então, e nada foi constatado até agora, não é? Então, está me parecendo mais uma espécie de perseguição da família Bolsonaro e dos seus colaboradores, né? Pois é, fizeram as buscas aí nas residências do vereador Carlos Bolsonaro e não foi encontrado nenhum equipamento junto com ele, né? Foi encontrado aí um equipamento da BIM junto com uma ex-assessora do É, é, Carlos Bolsonaro. E, na verdade, é. doutor Quioche, a PF diz que tem aí 1.500 nomes de pessoas que teriam sido investigadas ilegalmente aí, monitoradas, na verdade, né? Porque é um software chamado First Mile que faz aí a monitorização geolocalização da pessoa através do celular. 1.500 nomes, o Rodrigo Pacheco está pressionando aí o Supremo para liberar essa lista. Se essa lista vaza, vai dar o que falar mesmo, né, doutor Quioche? Sem dúvida. Agora, o que desencadeou essa ação do ministro Alexandre de Moraes, diga-se bem da verdade, não foi uma medida de ofício, foi por provocação do próprio Ministério Público Federal que pediu essa investigação. A grande verdade é que a BIM andou monitorando os ministros do Supremo Tribunal Federal à procura de eventual indícios ou até mesmo prova de formação de um grupo destinado a cometer infrações, não é? Agora, na verdade, o ABIN ele tem a prerrogativa de investigar todos quando há em jogo o perigo de desestabilizar as instituições políticas do Estado, porque isso daí tem muito a ver com a segurança nacional, não é? Então, mas eu acredito que o Ramagem, ele exagerou, de certa forma. Tanto é que ele andou afastando aqueles funcionários experimentados que era contra esse tipo de investigação, não é? Investigaram, por exemplo, os inquéritos em andamento na Polícia Federal ou no âmbito da Justiça Eleitoral, possivelmente para colher antecipadamente informações daquilo que mais tarde,
no final da investigação, viria à tona. Então, é uma forma de antecipar, ter uma informação privilegiada para eventualmente tomar de antemão qualquer uma contramedida. Então, isso é altamente irregular, né? Não que esses inquéritos não possam ser divulgados posteriormente, não é? Mas não deixa de ser uma irregularidade. Tem um caso específico em que um assessor do vereador Carlos pediu a interferência da ABIN para levantar os dados do inquérito X, não é? Isso está comprovado. Então, isso é irregular, mas não se trata aí propriamente de um crime, porque o inquérito sigiloso é que não pode existir, né? Dr. Pioche, o ex-presidente Bolsonaro, acusou aí o atual presidente Lula de interferir na Polícia Federal até para fazer perseguição à família Bolsonaro. Lula se posicionou, disse que não tem interferência, não faz nenhuma interferência na Polícia Federal e disse mais, disse que todos devem aí ter a presunção da inocência, como lhe foi negada, segundo o presidente Lula. Esse disse, não me disse aí dos presidentes, presidente atual, ex-presidente, parece aí que fervilha aí a campanha municipal desse ano, não é, doutor Quioche? É verdade. Eu acho que o Bolsonaro realmente ele teve informações privilegiadas da ABIN por conta da atuação do Ramacho, né? Tanto é que ele andou nomeando no lugar dos experientes profissionais da ABIN que eram contra esse tipo de investigação. Botou lá pessoas que, inclusive, estavam ainda no estágio probatório, nem efetivados estavam. Então, isso é um indício de irregularidade, não é? Então, mas parece que, quando o ministro Alexandre de Moraes vetou a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, toda a mídia, a classe jurídica em si, condenou o ato, dizendo que tratava-se de uma interferência indevida do judiciário em assuntos de interesse privativo do presidente da República. Agora, diante desses episódios que se tornaram públicos, eu tenho a impressão que o ministro Alexandre de Moraes tinha muito mais informações a respeito do Ramagem do que o povo em geral. Sem dúvida. Doutor Pioche, nesse outro alvo aí da PF nesse início de ano foi o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Foi autorizada a abertura de inquérito para investigar a atuação do juiz na delação premiada do ex-deputado estadual Tony Garcia. O Tony Garcia, ele disse que foi ameaçado e coagido a trabalhar aí como agente infiltrado contra autoridades com fórum privilegiado, isso nos anos 2000. Essa investigação pode complicar aí a situação do hoje senador Sérgio Moro? Pode, se você não conduzir com absoluta isenção de ânimos, porque a acusação em tela é gravíssima, não é? O juiz eh, deixou de ser aquele órgão imparcial para se tornar o policial investigador, porque é próprio da polícia infiltrar agentes aí para colher informações. O acusador, promotor público e, ao mesmo tempo, juiz. Então, ele perdeu todas as características que regem a ação do magistrado, que é a imparcialidade. Então, essa acusação é muito grave. Agora, não me parece que o juiz Sérgio Moro tenha agido dessa forma, porque toda essa acusação estava lastreada no quê? Na delação premiada. Então, o acusado, para se livrar ou minorar a sua pena, ele acaba inventando inverdades para dar informações que a autoridade investigativa deseja obter, entendeu? Ele acaba, de certa forma, essas informações que ou delação premiada em seja, na verdade, são informações dirigidas, né? Você quer comprometer alguém, você direciona o depoente no sentido de dar informações que complicam a vida do cidadão, não é?
Então, isso tem que ser visto com muita reserva. Doutor Pioche, falar agora sobre o orçamento secreto. O presidente Lula vetou o orçamento secreto que previa aí emendas de mais de 5,5 bilhões de reais em um ano que tem muita coisa aí para aprovar, né? Como reforma do IR, reforma administrativa. Quais serão as consequências aí dessa atitude e o que esperar aí da relação entre o executivo e o legislativo? Vai azedar, não é, doutor Pioche? Agora você dá, mas é, explicando melhor. Como a Câmara, na verdade, ele não tinha o poder de modificar radicalmente a proposta orçamentária, né? As emendas deles estão previstas na Constituição. Agora, de um total, eles criaram a emenda do relator, a emenda individual, a emenda bancária, 53 bilhões. É muito dinheiro. Então, o presidente reduziu, ele vetou cerca de 37 bilhões, dentre os quais esses 5 bilhões que você falou da emenda da comissão, ou que antigamente era a emenda do relator. Como o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade por fato de transferência, o tiro saiu pela culatra. No dia seguinte, eles alteraram a Constituição e incorporaram a emenda do relator dentro da emenda individual. Agora passou a ter base constitucional, entendeu? Então, mas o que é importante destacar que no princípio federativo e no sistema de governo presidencial, não cabe ao parlamento se imiscuir na questão de gestão orçamentária. Isso, o, o legislativo aprova a lei orçamentária anual e fiscaliza a sua execução. A execução tem que ficar a cargo exclusivamente do executivo. Não comporta, no manuseio de despesas públicas, um consórcio, um sócio gastador. Isso acaba descontrolando toda a conta pública. Como é que um órgão que tem que fiscalizar a execução orçamentária pode ficar alocando recurso para isso, para aquilo? Isso é, isso é um absurdo, é uma aberração que poucos juristas perceberam. Só atacaram a emenda do relator porque não tinha base constitucional. Agora, como tem base constitucional, está tudo certo, tudo errado, porque ele contraria o sistema federativo e o sistema de governo, a separação dos poderes, que é a cláusula pétrea. É realmente um sequestro aí do orçamento, né? E, doutor Piocha, a gente vê que o ano de 2023, a gente falando aí de gastos, teve um rombo histórico aí nas contas públicas de mais de Hum, 230 bilhões de reais. O ministro Haddad esperava aí um rombo de 100 bilhões, culpou os precatórios pelo aumento nos gastos e disse que o rombo é do governo passado. O governo Lula gastou bem mais do que devia, não é, doutor Piocha? sim, sem dúvida. Agora, com, nós temos a impressão que todos os recursos advindo da arrecadação de tributos, por força do nosso esforço, da nossa produtividade, está sendo canalizados, estão sendo usados assim aleatoriamente pelos integrantes do poder. O judiciário gasta 1,6%. O executivo gasta quase 70% da arrecadação nas despesas de pessoal. O legislativo passou a se dar ao luxo de reservar uma fatia do bolo tributário para gasto discricionário deles, não é? Agora, respondendo à sua primeira indagação, como é que fica a relação entre os dois poderes, pelo corte de 37 bilhões, eu diria que a coisa vai azedar. Vai azedar e o governo a tendência do governo é abrir as torneiras de novo. Por quê? O Lira interrompeu as suas férias, não é? E convocou uma reunião extraordinária das lideranças para examinar esse veto de corte de 37 bilhões, para examinar outras coisas, como a reoneração da folha e tudo mais. E está cobrando, os deputados também estão cobrando um posicionamento firme
do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira para manter essas verbas privilegiadas dos parlamentares. Então, eu tenho a impressão que o clima vai esquentar. Doutor Kiyoshi, e pesquisas recentes aí mostraram uma situação complicada do país, né? Teve queda no poder de compra do brasileiro na última década, aumento na percepção da corrupção, sem falar na escalada da violência. Tá difícil olhar para frente, né, doutor Kiyoshi? Há um fio de esperança no nosso país, na sua opinião? Ah, temos que ser otimistas, né? Porque se você não tiver esperança, morreu, acabou. Então, o Brasil ainda é um país relativamente jovem, não passou por agruras de uma guerra direta, confronto direto, não tem a experiência do sofrimento daqueles povos que enfrentaram guerras sanguinolentas. Então, ele dá pouco valor às coisas que deveriam embasar o comportamento das pessoas no sentido de aumentar a construção da riqueza do nosso Brasil. Doutor Kiyoshi, nosso tempo terminou. Queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Tchau, Esse, tchau. esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!